Meu, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É felicidade. Vamos falar sobre criatividade rapidão? Eu sinto que foi um grande passo na minha vida quando eu simplesmente falei, não, eu sou criativa, eu sou uma artista, eu vou fazer coisas e colocar no mundo e as pessoas vão julgar e tá tudo bem. Porque assim é a vida. Já julgam a gente num ponto de ônibus. Você acha que... O que muda, né? Tentei colocar isso na minha cabeça. Eu acho impressionante como muitas pessoas hoje, elas não se consideram criativas, não se consideram artistas e parece que elas têm que ouvir ou ter a permissão para poder fazer algumas coisas. E eu era uma dessas pessoas. Eu cresci de uma maneira muito lúdica. Eu sempre gostei de inventar coisas, de inventar brincadeira, de explorar minha imaginação, de fingir que eu era um cachorro. Minha mãe ficou preocupada, sim, mas deu tudo certo. Ou não, depende. Enfim, eu não vou entrevistar ela. Conforme o tempo foi passando, eu fui reprimindo isso. Porque é impressionante como a gente conecta criatividade com infantilidade ou imaturidade, como se a arte ela fosse algo frívolo, sabe assim? Algo que, imagina, não é necessário na minha vida. Sendo que nós consumimos absurdos de arte. A gente assiste milhares de séries, a gente maratona milhares de séries, a gente vai no cinema, lemos livros, a gente lê fanfic, sim, é arte, a gente pinta quadro e vai em exposição, escuta várias músicas, gasta horrores em shows. A nossa vida é arte, porque a arte é uma maneira de expressar aquilo que o nosso mundo não consegue. E eu acho que muito do que a gente pensa hoje, do que a gente considera arte, sempre como uma coisa ali, né, em segundo plano, é por conta do nosso mundo capitalista. Fica com depressão porque você está estudando. Você fica com depressão porque você tem que trabalhar 12 horas por dia, enquanto o dono da empresa milionário está tentando te foder. Falei. Eu sinceramente acho que acabou com a nossa cabeça. Muitas pessoas acham que não são criativas ou não tentam nada criativo, não encontram um hobby criativo por não se acharem criativas, por conta de perfeccionismo, né? Porque, se eu vou bordar, eu tenho que ser a melhor no bordado e quem sabe eu posso vender esse bordado. Sempre tem que ser algo produtivo, sempre tem que ser algo que tenha retorno financeiro, sempre tem que ser algo que faça parte do sistema, sabe assim? E eu era muito essa pessoa quando eu falava assim, cara, tudo que eu penso sobre a arte que eu quero fazer, as coisas que eu quero fazer, elas são bestas. Elas são bestas. Tô indo! Elas são bestas, tipo assim, tem tanta coisa acontecendo, tem guerra, tem fome, tem... Olha o mundo hoje, a gente tá no meio do apocalipse, sabe assim? E eu quero escrever uma música sobre filmes tristes. Ou eu tomo uma iniciativa de ajudar o mundo, porque eu consigo ir lá pra Gaza agora? Eu não consigo. Eu tenho essa coragem? Não sei se eu tenho essa coragem. Mas o mundo vai continuar estando do jeito que está. Eu fazendo essa arte ou não. Entende? Então, eu fiquei pensando...
Eu tô consumindo vídeos de gatinhos pulando da cama. Eu tô consumindo tantas outras coisas porque essas pessoas estão fazendo, certo? Elas estão fazendo, nem que seja um vídeo do gato lá. Enfim, o que vai mudar no mundo se você fizer? Pode mudar. Pode mudar. Por quê? Porque alguém vai lá e vai olhar o seu trabalho e se conectar com aquilo ou não. É algo muito vulnerável. Você tá aqui, num lugar, colocando a sua cara, falando o que você pensa ou criando as suas coisas. E é normal, direto aqui no canal tem comentário negativo sobre mim, e eu sei que isso só tende a aumentar quando a gente compartilha. Então, na verdade, eu acho que você querer compartilhar sua arte é algo muito corajoso, porque é algo muito vulnerável. É algo que você vai querer mostrar para outras pessoas. Não adianta falar, não, eu só fiz para mim. Claro, é muito legal fazer coisa, eu me divirto. Tipo, eu fiz um clipe agora de uma música que eu escrevi. E quando eu disse não, gritaram, ingrata! Quando eu precisei, disseram, que chata. De Halloween, sobre Halloween, falando umas coisas. Falando sobre a importância de falar não e como muitas pessoas acharam quando eu parei de ser boazinha e comecei a estabelecer limites e a ser mais sincera sobre os meus sentimentos e a dividir mais isso, tiveram pessoas que não curtiram esse lado. Então eu escrevi uma música sobre isso, mas de um jeito mais assim, engraçadinho e tal. Foi muito legal gravar, eu me diverti horrores, eu ri, tem muito erro de gravação que eu vou colocar. Mas é isso, assim, eu quero que as pessoas vejam, porque eu quero conexão, eu quero gerar conexão. Acho que todo mundo que cria algo, no fundo, fica torcendo, assim, fala, você achou isso também engraçado? Olha o que eu desenhei, olha o poema que eu fiz, você entendeu? E tem gente que não entende, a minha mãe, ela assistiu o clipe, tem uma parte no clipe que eu falo sobre, tem um guarda-chuva aqui pra você não se molhar. Ela falou, eu não entendi essa parte, Fê. E tá tudo bem. Eu vou explicar pra ela o que eu pensei, mas isso também é arte. Cada um vai pegar de um jeito, cada um vai entender de um jeito. Tem gente que vai ver e falar, meu Deus, coisa do demônio. Tem gente que vai assistir e vai falar, meu Deus, essa música é absurdamente ruim. E tem gente que vai falar, cara, que legal. A arte, ela só amplia quem a gente é e o que a gente quer falar. E isso dá medo. Eu era uma criança muito tímida e eu não me colocava nas aulas. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Tudo começou a mudar quando a minha mãe falou assim, criança, vá para a aula de teatro. Eu não queria, por nada nesse mundo. Mas eu falava que eu ia ser uma cineasta e que eu ia trabalhar com vídeos e com câmeras e que eu não sei o que lá. O que era verdade. Só que entrando também no teatro, que eu aceitei o desafio, eu nunca mais saí. Eu encontrei ali um lugar perfeito para me expressar, para fazer coisas absurdas. Era uma adrenalina muito forte para mim, era uma adrenalina deliciosa, era tipo como se eu tivesse um espaço que fosse, onde fosse permitido eu fazer coisas absurdas que eu jamais faria na vida real. Ou seja, eu poderia gritar, eu poderia xingar, eu sabe? Então eu comecei a falar, cara, isso aqui é muito legal e é muito gostoso, porque são coisas que eu não faria na minha sala de aula, sabe? Então, foi uma coisa incrível que mudou a minha vida. O teatro mudou a minha vida. E teve uma outra coisa também. Eu percebi que eu gostava de ser um meio de comunicação também. Não só a pessoa que fica atrás da câmera, mas a pessoa que também tá aqui falando e querendo olhar no olho, se comunicar, interpretando um personagem ou não, ou só falando. Eu percebi isso e para mim foi muito significativo porque a minha vontade de só estar atrás das câmeras também era uma proteção, porque eu não precisaria me expor tanto assim, né? Eu poderia só estar ali ao redor orbitando. Então eu sinto que quando a gente
vir adulto. É que eu falo vir adulto porque, assim, geralmente são os adultos que deixam essa parte morrer, né? Criança tem aula de arte, tem um monte de coisa, mas quando a gente se torna adulto, nós ficamos mais ou menos ali na área que a gente quer e adoraria arriscar, mas tem muito medo, né? Então, ou transformamos essa paixão de arte num hobby, e tá tudo bem, maravilha transformar num hobby. O problema é quando simplesmente a gente se esquece disso e só faz de vez em quando. Eu adoro fotografia, mas eu vou pra um lugar tirar foto a cada 1 ano, sabe? Então eu sinto que a gente fica orbitando esse lugar que o nosso espírito, a nossa criança artista quer muito habitar e tem medo de habitar. Isso aconteceu comigo, eu fui pra comunicação e tudo mais. Não que eu não goste, eu adoro essas coisas, eu adoro produzir, eu adoro saber melhor sobre câmera, eu adoro a cenografia, sempre arte, né? Montar o plano, isso tudo é arte, isso é tudo... Eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de poder encaixar na edição cenas que combinam melhor, assim... Cara, eu gosto de tudo isso. E, na verdade, eu tô até aqui fazendo umas descobertas falando pra essa câmera. Você vê, menina, como é terapia falar pros outros? Eu acho que... Se você for olhar pra dentro, assim, tem muita coisa que você pode se divertir fazendo, mas que você não tenta porque, ou não vai ser perfeito, você vai falar, mas eu vou começar e vai ser horrível. Não é todo mundo que nasce com dom, sabe? Tipo assim, logo de criança que sai tocando. Você já viu essas crianças? É absurdo. Criança já sabe tocar piano. Não, arte também é esforço. A arte é você gostar de fazer uma coisa. Antes, quando eu só pensava em ser incrível, tipo, não, só vou ter um canal no YouTube e um podcast e ele tem que ser, cara, diferente de tudo que eu já vi. Você jura? Gente, calma, né? Vamos... Só um pouquinho de pressão, né? E como se tudo que a gente visse hoje fosse tudo muito diferente um do outro. Gente, não é, cara, não é. Televisão, vai ver os programas aí. Quantas novelas têm o mesmo plot, mais ou menos, a história, sempre tem um vilão. O que muda são as pessoas. O mesmo vilão não vai ser interpretado do mesmo jeito por pessoas diferentes. Tanto é que agora tá tendo remake de um monte de filme, de série, tudo bem que eu sou meio... Eu acho que podiam dar uma desacelerada também, né? Porque é isso, cadê? Cadê artista? Cadê gente fazendo coisa nova? Cadê gente fazendo coisa nova? Cadê gente fazendo besteira? Eu falei, cara, se eu gosto de fazer besteira, mas de uma maneira séria, é que assim, eu gosto de falar coisas e fazer as pessoas rirem e fazer besteira. Só que de um jeito legal, de um jeito sério, de um jeito prestando atenção nos detalhes. Não é também de qualquer jeito, entende? E antes eu me julgava muito. Eu falava, cara, eu tô querendo fazer besteira. Mas, pô, tinha gente que fazia. Eu sou de uma geração da MTV. Eu assistia Hermes e Renato, sabe? Eu sou muito fã de um grupo dos Estados Unidos chamado The Lonely Island, que eles produzem várias músicas de zoeira e clipes, assim... E as músicas são extremamente bem produzidas e são incríveis. Eles são uma baita inspiração pra mim. Porque é isso, cara. A gente precisa também desafogar as mágoas. Ai, Fernanda, eu amo contar piada, eu amo... Que bom! Porque senão se a gente ficar aqui nesse mundo, a gente vai surtar. Então, quando eu falo que a gente precisa da sua arte, a gente precisa da sua arte. Entendeu? A gente precisa saber quem você é. A gente precisa saber como é que você vê o mundo, como é que é uma pintura feita por você, como é que é um poema feito por você. Se você fosse gravar um filme, como seria gravado? Sabe? E a gente às vezes se cobra. Eu tava vendo uns episódios antigos do meu podcast, gente, era péssimo, péssimo. E eu tenho certeza que eu vou olhar lá da frente esse vídeo e vou falar, Fernanda, por que você não ajeitou esse cabelo melhor? Ou o cenário, ou... Entendeu? Porque assim, só fazendo. Porque assim, alguém vai fazer. Essa é a verdade. O clipe que eu fiz, eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, espero que vocês vejam, porque assim, esse clipe eu queria uma outra coisa.
eu tava na minha cabeça uma produção absurda, vocês não têm noção. Tinha dinheiro? Não. Então tá. Eu não tinha nem câmera. Essa aqui que vocês estão vendo é a minha primeira câmera da minha vida aos 33 anos. Câmera. O meu pai, um senhor incrível, muito obrigada, pai, ele me deu uma câmera quando eu tinha 15 anos, uma filmadora. Eu tenho ela. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha esta câmera. Já gravava HD. Gente, isso aqui foi quando eu tinha 15 anos? Quantos anos eu tinha? Era 2007. Olha isso aqui. Essa era a minha primeira câmera. E antes disso eu usava uma câmera que meu pai tinha que gravava em fita. E eu ficava fazendo filmes caseiros com a minha irmã. Desde que eu me conheço por gente, eu seguro uma câmera junto comigo. Mas assim, era por pura alegria de gravar as coisas, de brincar, né? E aí, conforme eu fui envelhecendo, isso foi ficando de lado. E até a parte do estágio, que eu comecei a estagiar, eu tinha muito esse gás, eu acho que esse frescor mesmo de querer fazer as coisas e, não sei, achar que tudo é possível, que você pode sim mudar o mundo e fazer coisas incríveis, só que aí o mundo começa a te, dar na sua cara, e aí você começa a criar uma carcaça, e aí começam a vir mais problemas, e aí é muito fácil você acabar simplesmente perdendo a magia do mundo. Mas eu já alerto aqui que não é todo mundo que pensa assim ou sente isso. É que eu também, nesse mesmo período, descobri que eu tenho depressão, e aí é uma outra história que eu posso contar em outro vídeo. Mas eu acho que esse símbolo agora de eu ter uma câmera que é minha, ninguém comprou pra mim, eu comprei pra mim. Eu sei que hoje a gente tem câmeras em celulares que também são ótimas, mas eu queria uma coisa só pra isso. Só pra eu poder aperfeiçoar isso, só pra eu poder brincar disso, porque é isso. Eu tenho câmera no meu celular. Ótimo, que bom, a gente consegue fazer muita coisa hoje com o celular e, gente, teve filme feito com a câmera do celular. Mas eu quero o meu brinquedo, eu não quero ficar mexendo na minha câmera e ficar ali recebendo notificação do WhatsApp, eu não quero ficar recebendo coisa do Instagram, não quero que seja só isso, é só isso aqui. Então, teve um livro que, aliás, me ajudou muito quando eu tava um pouquinho perdida, que é esse aqui, quer ver? O Caminho do Artista, tá? Da Julia Cameron. Eu indico muito esse livro. Como vocês podem ver, eu ainda não terminei. Mas eu ainda quero terminar ele. Ele pode parecer muito louco, ele propõe uns exercícios pra você fazer. Gente, nada demais, é isso, que tá, não é nada demais, mas muita gente olha pra isso e fala: que absurdo, ela tá pedindo pra eu pegar uma pedra do chão, sabe assim, por que não? Enfim, ela propõe ali um modo de pensar, porque no fim das contas, criatividade é isso, é você encontrar novos caminhos pra se expressar. Criatividade é tudo, gente, é como fazer uma comida gostosa com aquilo que eu tenho na geladeira. Alguém assistia aí Larica Total, pelo amor de Deus, que ele só fazia receita com o que ele tinha na geladeira? Já é um formato de programa muito criativo e ainda tem que usar a criatividade para mostrar o que ia cozinhar. E as coisas eram feitas de uma maneira, desculpa, Paulo, mas era muito ruim. Não era tão higiênico, mas era divertido de assistir. Então, você encontra criatividade em tudo. Como eu posso economizar mais, como eu posso fazer uma renda extra, isso é criatividade, claro. Mas aqui eu digo, arte. O que você vai fazer para só se expressar?
sem precisar ter um retorno com isso. O que você quer colocar no mundo para você expressar? É uma música? É um poema? É uma pintura na parede do quarto? É um móvel esculpido de uma maneira diferente? É um bordado? O que é? Porque é muito isso. Hoje é muito estranho isso. A gente também coloca uns artistas ali como se eles estivessem em um patamar diferente. Mas na verdade, a artista mesmo sofre pra caramba. Sofre muito, muito. Porque isso é uma coisa que a gente... Eu nunca vou entender isso. É uma coisa que a gente consome tanto e ao mesmo tempo é uma das coisas que ficam ali, tipo, de escanteio, sabe? É preciso lei de incentivo pra gente poder conseguir ter aí peças, né? Lei Rouanet, que consegue captar patrocinadores para peças de teatro, para filmes. E é isso, gente. É uma coisa muito cara, que envolve muitas pessoas, porque é um trabalho gigantesco, né? Enfim, algumas linguagens de arte geram muito emprego, né? Então, é muito louco, mas eu espero que se você faça a sua arte, que se você nunca pensou em fazer a sua arte, que você possa fazer e ter orgulho dela, sabe? Às vezes você nem precisa mostrar para as pessoas que te conhecem. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas desencorajam a gente ao invés de apoiar. E aí que tá. Se você sabe que determinadas pessoas não vão te apoiar ou vão ficar te criticando em tudo, faça ali, não precisa contar para essas pessoas, sabe? Quer compartilhar com alguém? Faz uma conta anônima no Instagram, no YouTube, no TikTok, compartilha ou faça novos amigos que possam te apoiar. Mas eu percebi isso também, não é todo mundo que vai te apoiar, não é todo mundo que vai te dar aquele incentivo, tá? Isso é muito raro. Muito, muito, muito raro. Eu acho que a gente tem que parar de pedir permissão para fazer as coisas que a gente quer fazer, sabe? Criar coisas que a gente quer criar. Ah, mas eu vou criar não sei o que e é meio besta. Você quer o quê? Validação para poder fazer isso? Eu tô falando isso para mim mesmo, tá? Eu acho que eu esperava muito isso. E eu cresci num lar que minha mãe não entendia muito bem. Ela também a infância dela, enfim, a criação dela foi outra. Ela não entendia porque eu gostava tanto dessas coisas e ela achava que eu vivia muito no mundo da lua e que eu deveria ser mais pé no chão. Então tem essas coisas assim do passado que me pega também, que às vezes voltam à tona falando: o que você tá fazendo, garota? E aí? Você tá escrevendo o quê? Você tá escrevendo curta? Você tá fazendo podcast? Você tá fazendo música? Você não vai... Por que você não vai ser médica? Sabe o quê? Que? Tipo assim, são os discursos que ficam muito gravados no meu inconsciente que, se você para pra pensar... Oi? Tipo assim, hoje a gente tem espaço pra muita coisa. Eu não vou ficar aqui falando também que... Nossa, artista ganha muito. Não ganha, tá? E esses artistas que a gente conhece, que tiveram, beleza, assim, chegaram no topo da carreira, já tem uma carreira ali, nunca saíram da mídia, esses ganham muito bem, muito bem. Mas não é a realidade para a maioria dos artistas, simplesmente não é. Tem artista que só foi também ficar famoso depois que morreu, assim, né? Coitado do Van Gogh, enfim. Mas eu acho que se você começar algo criativo, algo que você gosta de fazer pensando em chegar em algum lugar, que é normal, eu acho que nós temos sonhos e tal, mas se só for por causa disso, é um castelo de areia, vai cair rapidinho, porque não tem garantia, não tem como você... não vai ser rápido, pode um dia acontecer, claro que pode, mas não vai ser rápido.
Então, como você vai curtir essa jornada se você só pensa no destino e não no que você está fazendo? Então, o mais importante não é o que você está fazendo, concorda? E tá tudo bem. Eu acho que é alinhar a expectativa e o que você quer. E o que você quer pra sua vida. Eu acho que antes eu ficava assim, pensando no destino e, na verdade, dizia muito mais sobre mim mesma, o meu psicológico, do que qualquer outra coisa. Sabe? Eu ficava nessa noia de ser perfeita. E por que ser perfeita? Porque eu queria ter aprovação. Eu queria ter a aprovação das pessoas, eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu queria aplausos, era isso. Quando eu entendi isso e comecei a trabalhar, aí eu fui percebendo que não era só isso, mas que eu deveria aproveitar mais o caminho, mais as coisas que eu fazia, né? Sem perfeccionismo. O clipe que a gente fez não foi nada do que eu pensei que ia ser. De novo, no card, que eu me perco nos assuntos, e é assim que acontece. Não foi nada do que eu achei que fosse ser o clipe. Eu queria... Cara, meu primeiro clipe musical. Então eu quero fazer uma coisa incrível. Eu vou pra Paranapiacaba, que é uma cidade lá aqui de São Paulo, que é toda de terrorzinho e tal. Ela é uma cidade muito incrível, assim. Tem névoa, sabe? Trilho de trem. Falei, eu vou gravar lá. E aí vai ter uma banda atrás de mim. E aí não sei o que... Tá tudo certo a gente sonhar. Eu acho que assim, eu foco assim, qual que seria o mundo ideal? Aí eu coloco o mundo ideal aqui, aí eu falo, tá, não vai dar. Não vai dar, não vai ter como chamar um Metallica pra tá tocando atrás de mim. Aí eu vou e faço um outro plano, que é o que eu tenho agora. No fim das contas, minha câmera não tinha chegado pra eu gravar o clipe. Falei, gente, vamos com o celular. Eu só vou lançar isso aí, eu só vou colocar no mundo. Porque se a gente esperar sempre o momento oportuno, o momento... Cara, não chega, não vai chegar. Você tem que fazer acontecer. Porque eu ficava falando, porque vai passar um pouco do Halloween. E se eu colocar dia 1, ninguém tá me vendo, gente. Eu não sou a Shakira, entendeu? Não vai ter lançamento mundial no Spotify falando, nossa, aí veio, eu não sou a Taylor Swift. Não, sabe? É isso. Eu publiquei o meu clipe e a internet não caiu, entendeu? Não quebrei a internet. Então vai dar tudo certo, sabe? A gente só precisa pôr no mundo. E eu falo isso porque o tanto de ideia que eu tinha e alguém fez antes de mim. Quem falou isso foi uma escritora que chama Elizabeth Gilbert, que eu acho que ela fala sobre o poder da imaginação, criatividade, alguma coisa assim, a magia criativa. Desculpa, eu não lembro. Mas ela fala sobre que ela acredita que a criatividade também a gente compartilha uma rede de pensamentos. E aí essas ideias vêm. E se você não pega e produz essa ideia, ela vai para outra pessoa. Eu acho tão legal isso, porque me força a querer fazer, porque eu sou competitiva. Eu tive essa ideia, meu Deus, isso não pode chegar em outra pessoa. Mas quantas pessoas por aí fazem meio que a mesma ideia também, e depois, sei lá, se encontram na internet e eu falo, tipo, caramba, eu fiz um negócio muito parecido. Isso é legal, sabe? Eu acho que a gente pode brincar mais com a arte e ela é muito necessária. Ela é necessária. Eu tô falando sério, eu acho que é um remédio. Quando eu ficava sem produzir, sem falar, sem todos esses recursos que eu faço pra me expressar e pra me conectar com as pessoas, eu ficava adoecida. Literalmente, eu adoecia. Eu ficava tão mal, tão mal. Eu cheguei a uma época na minha vida também que eu comecei a querer fechar tudo, fechar meu canal no YouTube, me esconder, parar de fazer as coisas. E as pessoas falavam, Fernanda, mas, é muito a sua cara querer fazer as coisas, falar e tal.
E eu falava, mas tá todo mundo fazendo isso. É questão de autoestima, psicologia, um monte de coisa. Tipo, tem tanta gente falando tanta coisa. O que eu vou falar mais? Às vezes é isso, a gente faz pouco caso da nossa voz, da nossa capacidade de poder se comunicar com as outras pessoas, do que a gente tem a oferecer pro mundo. E a gente precisa parar com isso, porque no fim das contas, tem muita gente passando pelo que você tá passando. Tem muita gente que tá fazendo o que você tá fazendo. Elas só precisam te ver e te encontrar, sabe? Tem nicho pra tudo, gente. Pra tudo. Meu pai tem um amigo que é, tipo, um produtor de conteúdo de pesca. De pescaria, cara. Ele... Um beijo pra ele. Charles. Mano, pesca. Assim... Tem milhares de nichos hoje, milhares de possibilidades, milhares de grupos que gostam de coisas diferentes da gente. E eu acho isso muito incrível. Eu acho muito incrível quando as pessoas fazem aquilo que elas querem fazer e se expor. E é vulnerável, é ser vulnerável, porque é isso. Se expor é ser vulnerável. E eu ficava pensando muito nisso. Caramba... Tô fazendo essas coisas, todo mundo que me conhece vai, se quiser, vai ficar vendo isso, vai querer assistir e tal. E eu falo, mas eu sou assim, cara. Como é que eu vou pedir perdão por ser assim? Como é que eu vou pedir permissão pra existir, pra eu querer fazer isso? Então, assim, é só isso que eu queria dizer. Eu acho que é uma reflexão e é algo também pra eu não esquecer. Porque a gente esquece, é fácil esquecer. É fácil de um mundo chegar na sua porta e falar: oi, né? Vem cá. Não, vem aqui, vai trabalhar mais, não pensa em outras coisas, só no trabalho, vai ganhar mais dinheiro, vai... Enfim, vai fazer coisas mais produtivas e que possam reverter pro seu currículo e que sabe? E aquilo, acho que tudo é equilíbrio. Né? Porque, querendo ou não, o mundinho nosso precisa do dinheiro. E eu acho que eu sempre vou querer usar o dinheiro, assim, do mundinho para poder fazer mais arte. Fazer mais arte. É isso, gente. Eu espero que vocês comentem aqui. Espero que essa conversa tenha sido proveitosa para todos nós. Para mim foi. Pra sentar algumas coisas também, sabe? É isso. Vai fazer sua arte. Tchau.